Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E feliz 2024 para todo mundo. Bom, esse primeiro mês, né, eu resolvi fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que saísse um pouco do que eu costumo fazer. Então eu resolvi usar aquarela. E eu fiz esse teste aí e vi que a minha folha aguentava. Então eu resolvi testar. Eu peguei todas as cores ali da minha paleta e fiz umas misturas também para chegar nas cores que eu queria usar para pintar essa casinha. A folha desse meu sketchbook, ela não é feita para utilizar a técnica de aquarela. A gramatura dela é 120. Para você utilizar aquarela, você precisa de uma gramatura maior. Então eu tive que usar menos água do que normalmente se colocaria numa pintura de aquarela, mas eu acho que eu consegui me virar com o que eu tinha ali. E eu gostei do resultado final. Para uma primeira pintura, utilizando essa técnica, mesmo que não utilizei a técnica 100% correta, eu gostei do resultado. Mas agora, falando um pouco mais sobre essa casinha, eu tava doida para fazer esse desenho de casinha desde que eu vi os desenhos da Fernanda na rede vizinha. Eu conversei com ela, ela me autorizou a divulgar aqui a conta dela. Porque, se vocês quiserem desenhar uma casinha igual essa que eu fiz aqui, ou outros estilos também, casinhas medievais, casinhas antigas, casinhas mais atuais, enfim, vários tipos de casinha. Ela ensina detalhe por detalhe como você tem que fazer desde do zero, literalmente. Foi muito útil para mim os vídeos dela para eu conseguir fazer esse desenho e eu simplesmente adorei. Eu falei, eu vou fazer o meu tema de janeiro baseado nisso. Mas voltando aqui, agora eu vou falar um pouco mais sobre o processo de pintura, do desenho mesmo. Então, se você quiser pular essa parte e ir para a próxima parte do vídeo, eu vou deixar aqui na tela em algum lugar o número para você pular. Em relação à pintura, eu acho que o mais difícil para mim foi as sombras. Não sei, as sombras confundiram um pouco a minha cabeça e eu queria ter feito a cor lateral da casinha da mesma cor da frente, só que um pouco mais clara. Porém, misturando ali as tintas, não fazia ideia do que eu tava misturando ali, eu só tava misturando. Acabou ficando esse tom de laranja. E quando eu fui ver, eu já tinha começado a passar. Até ali no começo, perto da janelinha, vocês vão ver que tá mais escuro, porque quando eu fui passar a primeira vez, eu vi, meu Deus, não é essa cor. E aí eu tentei deixar um pouco mais claro, e aí ficou esse laranja que vocês estão vendo aí. Mas não era a minha intenção. Eu só queria deixar uma cor mais clara para insinuar que, tipo, o sol está batendo deste lado, sabe? E na frente da casinha tá escuro, né? Tá o mesmo tom, só que mais escuro. Mas não deu muito certo, ficou duas cores diferentes. Mas acho que tá valendo, né, a experiência. Para fazer esses pilares de madeira, eu quase não coloquei água na tinta. Eu deixei a tinta bem grossona mesmo, porque eu queria uma madeira bem escura, bem rústica para fazer, né, essa parte. Eu gostei também do resultado desses pilares. Eu achei que ia ficar meio estranho, mas ficou legal também. Eu gostei dessas sacadinhas aí. Eu achei que, sei lá, talvez ia ficar meio esquisito, porque eu queria dar uma vibe de casa antiga, casa de interior, sabe? Por isso que eu coloquei os tijolinhos aparentes, né? E essas molduras de madeira mais grossonas, assim, pesadas, né? Na arquitetura da casinha. Mas, como é o meu primeiro desenho, eu não sei se é essa a impressão que eu consegui passar mesmo com essa casinha. Eu acho que ficou mais ou menos o que eu queria, mas eu gostei do resultado final. Fazer alguns detalhes também, né? Como as portas e as janelas. Eu tentei fazer esse truque, né, de sombras também de novo, que eu achei que na porta principal, na porta de baixo, eu achei que ficou bem legal. Deu certo, assim, né? Dá pra você ver que na parte de cima tem
uma sombra ali, né, maior. Mas na porta de cima, eu achei que ficou meio estragado. Parece que a porta tá suja, não sei lá. Eu gostei da experiência de pintar essa casinha pela primeira vez e fazer tudo do zero. Também, quando a tinta começou a secar, eu fiquei pensando, eu acho que eu vou dar uma retocada nas sombras aqui e ali. E aí eu fui passando de novo, né, em alguns pontos ali da pintura, enquanto eu fui fazendo outras partes também, tipo o corrimão e as janelas. Eu sempre gostei muito de desenhos onde tem essa luz das janelas, né, ou essa luz vindo de algum lugar no geral, que eu sempre achei que fica muito realista. Eu sempre gostei muito e eu tentei, né, fazer isso aqui também, mas eu acho que como a paleta do meu desenho, ela tava com os tons mais terrosos, assim, uma coisa mais próximo, assim, do amarelo. Não sei explicar direito pra vocês. Eu acabei não conseguindo fazer tanto esse efeito de, nossa, a luz tá acesa, está tendo luz ali, sabe? Mas eu gostei. Mesmo assim, eu achei que ficou legal. É tudo uma primeira experiência, né, gente? A gente tem que arriscar e tentar fazer, né? E com a prática, depois de um tempo pintando, você começa a pegar as técnicas, né? Como essa foi a minha primeira vez, eu acho que tá de bom tamanho o que eu consegui fazer aqui. Mas de longe, o que eu acho que ficou melhor, que eu consegui pintar assim mais do que qualquer outra coisa, foram as vegetações. Eu acho que elas são mais fáceis porque elas têm a forma que você quiser que elas tenham e elas não têm muita regra de sombra, porque você pode colocar a sombra onde você quiser, independente, mais ou menos, né, independente de onde tá vindo o ponto de luz do seu desenho. Então, eu achei que ficou bem bom essa parte. E como o desenho ficou bem, né, sofisticado, eu resolvi só escrever janeiro, simples e sucinto ali embaixo, pequenininho. E eu ia deixar o desenho dessa forma, eu não ia fazer mais nada. Mas eu me empolguei e falei, não, quer saber? Eu vou dar um chão para esse desenho. E depois eu falei, se eu dei um chão pro desenho, eu tenho que fazer o céu também, né? Eu tenho que fazer a parte de cima, não posso deixar em branco. Então eu acabei fazendo um desenho completo aí que não era a minha intenção inicial, mas eu achei que ia ficar estranho só uma casa sem um contexto, sem uma parte de fundo, né? E aí eu acabei fazendo aí o céu azul e o chão com esse marronzinho e eu gostei do resultado. Assim, não ficou como eu esperava, mas eu gostei do resultado. Depois que eu terminei a pintura, eu sequei um pouco com o secador para agilizar um pouco o processo e coloquei esses livros em cima para prensar um pouco a folha e ver se ela diminuía um pouco essas rugas que formam no papel por conta da água. E até que funcionou um pouco, mas continuou mesmo assim bem enrugado. Depois eu comecei a contornar todo o desenho com as canetas pretas. Eu usei 2 tamanhos diferentes de caneta. Você utilizando dessa forma, né, fazendo com a caneta mais grossa toda a lateral do desenho e nos detalhes, né, as partes de dentro, você utilizar uma caneta mais fina, dá uma certa perspectiva para o desenho, fica mais realista, sabe? E eu achei que ficou muito legal também usar essa técnica. Inclusive, a Fernanda ensina nos vídeos dela também. Essa é a diferença entre as duas canetas, basicamente. Por incrível que pareça, as duas têm o mesmo tamanho. As duas são 0,4 milímetros, porém, uma tem a ponta mais fina que a outra, então libera menos tinta. Finalizando agora essa parte da capa, contornando os arbustos e as árvores lá no fundo, com a caneta mais fininha. E basicamente foi assim que ficou a capa de janeiro. Lembrando sempre que quanto mais detalhes vocês colocarem no desenho, mais realista, mais vivo ele vai parecer. Agora, indo para a próxima página, como vocês já viram todo o processo de fazer o desenho da casinha, dos arbustos, eu
resolvi pular essa parte para não ficar um vídeo tão longo, tá? É o mesmo esquema, a mesma coisa que eu fiz na capa, eu fiz aqui na parte do mês completo também. Para quem quiser saber certinho, as canetas que eu utilizei para fazer os contornos foi a Cis Minus 0.4mm e a Stabilo Point 88 0.4mm também. Se você está assistindo até agora, significa que você está gostando aqui do conteúdo. Então, não esquece de clicar no botão de gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda muito. E se você não é ainda inscrito no canal, se inscreve para acompanhar os próximos meses, os próximos layouts que eu vou postar por aqui. Para quem viu o vídeo do ano passado, viu que eu coloquei uma legenda, né, nesse mês completo para facilitar e ganhar mais espaço, né, já que os quadrinhos são muito pequenos. E eu gostei muito, né, desse esquema e eu fiz a mesma coisa para esse mês de janeiro também, já que tá me atendendo, né, vou continuar usando dessa forma. Então vocês conseguem ver ali do lado, na parte de baixo, que tem uma legenda com algumas coisas principais que eu sempre uso todo mês. E foi assim que ficou a parte do mês completo de janeiro. Indo para a próxima página, ficou um pouco passado para o outro lado a parte da pintura e ficou bem enrugado também, então eu resolvi colar uma outra folha aqui por cima. Eu também fiz esse processo do outro lado, né, na parte da capa, mas acabei não mostrando aqui para vocês, então estou mostrando agora. Eu precisei fazer isso porque eu imaginei, né, que a folha ia dar uma estragada para fazer do outro lado, ficaria complicado, mas eu não pensei que eu ia fazer pintura na parte do mês completo também, né, acabei decidindo de última hora, então tô mostrando aqui para vocês, né, a folha que eu coloquei. E afinal das contas, o que a gente vai fazer nessa folha, né? Separei ela para a parte dos hábitos. E esse mês eu vou fazer um pouco diferente do ano passado, que eu tava usando bolinhas. Já que eu tenho esse carimbo de silicone aqui, eu vou aproveitar ele para fazer essa parte de hábitos e ver se eu me dou bem fazendo dessa forma, porque é mais prático do que ficar fazendo as bolinhas. Não sei como vai ser, vou ver se eu consigo me adaptar esse mês. E mês que vem eu conto para vocês. Nessa parte de qualidade do sono, eu resolvi manter o método que eu já estava usando nos meses anteriores, que é essas bolinhas. E sei lá, eu achei que para essa parte tinha que manter as bolinhas. Basicamente ficou igual ao dos outros meses, para quem já assistiu. Eu faço uma carinha feliz, uma carinha normalzinha e uma carinha triste e vou colocando, né, conforme o mês vai passando, a qualidade do meu sono. Aí, a princípio, eu pintei tudo de uma cor só, né, onde eu vou escrever os títulos aí dos hábitos depois, mas depois eu mudei de ideia, vocês vão ver mais pra frente no vídeo e aí eu volto aí nessa página e por cima com outra cor. Também não pode faltar os dias, né, pra mim não me perder. E também as cores, que esse mês eu escolhi verde para carinha feliz, amarelo para mais ou menos e vermelho para triste, as cores do farol. Indo para a próxima página, aqui eu coloquei o Mood Tracker e músicas mais ouvidas, que são novos spreads aí do meu bullet journal que eu achei bem interessantes e comecei a colocar eles no final do ano passado na minha rotina e eu gostei bastante. Então agora pro mês de janeiro eu vou continuar utilizando. E como o meu bullet é todo em branco, não tem pontilhado nem quadriculado, para fazer essa parte do Mood Tracker, eu acho que é mais fácil usar uma folha que seja pontilhada ou quadriculada. Então, eu recorto, né, desse outro caderno que eu tenho, que tem folhas pontilhadas, para poder fazer mais rápido, digamos assim. Então, com a ajuda dessa caneta aí, que tem uma cor muito parecida com a cor que eu estava usando de tinta, eu fui fazendo alguns detalhes aí, que depois eu vou voltar para colocar outra cor também. Eu não estava satisfeita só com esse tom de bege barra marronzinho claro, então depois mais pra frente vocês vão ver.
E agora vamos fazer finalmente a parte semanal. Eu fiz bem simples essa parte, eu tava um pouco sem ideia, na verdade, também, porque eu não sabia bem como fazer o tema de casas nesse espaço pequeno que eu tinha aí sobrando, né? E eu fiz o esquema semanal de janeiro em uma folha por semana, né? Em vez de fazer 2 folhas para uma semana, eu usei uma folha para uma semana, porque eu achei que esse mês de janeiro não ia ter tantas coisas assim para mim escrever, então eu falei, vou fazer esse layout mais reduzido aqui, que eu gosto muito também, ele é bem prático de fazer, e eu já tinha as medidas na minha cabeça, porque eu usei esse layout algumas vezes ano passado, então foi ele que eu resolvi usar. E eu mesclei aí a caneta com a tinta, porque eu não tinha essa cor de caneta, então eu misturei ali as tintas e cheguei nessa cor que eu queria, que é a cor parecida com o telhado da casinha. Escrevi a parte ali de janeiro bem simples com a minha letra mesmo, e basicamente foi assim que ficou a parte semanal. Eu gostei bastante, né? Vai me servir para esse mês e é o que importa. Depois que eu terminei de escrever, né, todos os dias e as datas certinho, eu voltei para dar uns toques finais que eu já tinha comentado com vocês antes, que eu achei que estava muito sem cor, usando uma cor só. E aí eu aproveitei que eu tinha feito esse pouquinho de tinta, né, para fazer essa parte semanal e utilizei para fazer esses detalhes aí, dando um pouquinho mais de cor nas outras páginas também. Eu espero muito que vocês tenham gostado também desse layout, desses desenhos diferentes que eu fiz esse mês. E se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os conteúdos por aqui e ter cada vez mais inspirações e ideias de temas para vocês fazerem no bullet journal de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!